Shalom, tudo bem? Sou o Rabino Marcos Barreto e agora nós vamos falar de um texto maravilhoso da Bíblia Sagrada que se encontra no primeiro livro da Bíblia, Bereshit, Gênesis, tá? Bereshit, capítulo 1, verso 1, que é um versículo maravilhoso, onde tudo começa, né? Onde deu-se o início de tudo, ok? Enquanto isso, deixa o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal e comenta aí o que você achou do vídeo, o que você gostaria de ouvir, né? Ok? Ou compartilhe aí também, se você achar que esta palavra foi abençoada para você e possa também abençoar outros, ok? Não custa nada, não custa nada. Se inscreva e coloque aí o seu joinha, tá bom? Vamos pro vídeo. Bom, eu quero começar a falar com você sobre o livro de Gênesis, do qual foi escrito, né, por Moisés, Moshe, mas aqui no capítulo 1, no verso 1, nós já conseguimos olhar e ver a palavra de Deus se mostrando para nós, né? E quando nós olhamos para o texto bíblico, a gente fica perguntando, fazendo muitos questionamentos. Mas eu gostaria de compartilhar com você um entendimento hoje da palavra de Deus, que para o judeu ortodoxo, eu vou fazer distinção aqui para você entender, para o judeu ortodoxo, ele consegue enxergar algumas coisas, ele consegue ver, ele é estudioso, os rabinos, etc. Mas existem coisas na Bíblia Sagrada que a gente só consegue enxergar se tiver o Messias. Porque eu quero lembrar você que o texto escrito, o texto do Primeiro Testamento, chamado de Tanar, ele é o Logos. E já o texto do Segundo Testamento, da Segunda Aliança, é chamada de Brit Hadashah, já é o Rema. Ou seja, o Logos é o conhecimento, é a palavra escrita, é o conhecimento. O Rema já é a manifestação desse conhecimento, é a encarnação do Verbo, é o Verbo que se fez carne, ok? Então é de Logos para Rema, por isso usamos essas duas palavras com muita frequência. Logos e Rema são palavras gregas, mas são palavras que deixam o entendimento, o conhecimento muito simples, muito fácil de entender. É melhor você ter uma explicação, um conhecimento simples e entender do que ter uma explicação muito elaborada, muito cheia de palavras bonitas, mas que a gente não consegue entender, né? Não consegue pôr em prática ou viver. Bom, mas o nosso texto, o texto que eu quero compartilhar com vocês, ele está escrito assim, ó: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Quando eu faço a minha leitura em português, eu digo no princípio criou Deus, né, os céus e a terra. Eu preciso dar uma olhada com mais carinho nesse texto. E lendo esse texto em hebraico, fazendo essa leitura em hebraico, eu consigo enxergar coisas que nos outros idiomas eu não consigo enxergar. Se tratando da Bíblia Sagrada, do qual foi escrita em hebraico, e o texto que nós estamos lendo foi escrito em hebraico, então eu consigo entender coisas tremendas aqui. Então vamos compartilhar, eu quero compartilhar com você. Veja bem, no princípio é Bereshit, tá? Então o livro de Gênesis, o nome dele no original é Bereshit, que quer dizer no princípio. Alguns, ou alguma tradução, diz em princípio ou no princípio, tá? Aí o texto diz, ó, Bereshit bara Elohim. Então, Bereshit bara Elohim, Bereshit é em princípio, ou no princípio. Bará é criou, vem do verbo bará, que é criar do nada, fazer do nada, trazer à existência alguma coisa, mas de onde que eu estou trazendo essa existência? Do nada. Então, o Eterno, só Ele tem esse poder de criar algo que não existe. Por exemplo, para você entender, eu consigo fazer uma mesa, igual eu tenho uma mesa aqui, ó. Eu consigo fazer uma mesa. Mas qual a minha matéria-prima para fazer a mesa? A madeira. A madeira veio de algo existente, que é a árvore.
Então eu preciso de uma árvore, preciso de cortar essa árvore, preciso de aplanar a madeira e fazer a mesa. Então eu estou fazendo algo material. Quando se trata do verbo bará, criar, quer dizer, eu vou fazer algo de algo que não existe. Então, o que existe? Somente a minha palavra, somente a minha voz. Então eu vou criar algo que os olhos humanos, que os olhos físicos não enxergam. Então por isso o texto diz, em princípio, ou no princípio, porque o planeta, as galáxias, né, tudo tem um princípio. Então, em princípio, criou Bará, Elohim. Mas quem pode criar do nada? Pegar material inexistente, juntar com outro material inexistente e criar tudo. Só Elohim. Por isso o verbo Bará. E por isso a palavra Elohim. Elohim quer dizer o Deus Criador, o Criador, aquele que cria e tem poder de criar do nada. Seria uma tradução para a gente entender. Então, Bereshit bara Elohim, são 3 palavras. Bereshit bara Elohim. Fique atento. Depois o texto diz assim, Et Hashamayim, Ve'et Haaretz. Então, Et Hashamayim, que são os céus. Depois fala, Ve'et Haaretz. Ve'et Haaretz quer dizer, e a terra. Então, são 7 palavras. Bereshit bara Elohim, Bereshit bara Elohim, Et Hashamayim, Ve'et Haaretz. Então são 7 palavras. Agora, isso é em hebraico. Quando eu pego essas 7 palavras, aí eu, tomando cuidado, fazendo uma leitura mais minuciosa do texto, Bereshit bara Elohim, 3. Aí depois eu continuo, né? Et, é a 4ª palavra. Depois diz, Hashamayim, Ve'et Haaretz. Então são 7 palavras. Só que Bereshit bara Elohim são 3. Depois eu tenho Hashamayim, Ve'et Haaretz, mais 3. Então eu tenho 3 de um lado e 3 do outro. E o que liga 3 com 3? Há uma que é Et. Et em hebraico escreve usando Aleph e usando Tav. Aleph, se você não tem esse conhecimento, nós estaremos ajudando vocês com um hebraico. Eu quero escrever, quero ensinar, quero mostrar a vocês. Olha, eu quero que vocês dêem uma olhada assim, para saber, para aprender, para ter mais conhecimento. Então nós estaremos disponibilizando, eu vou ensinar vocês hebraico assim, de maneira simples, fácil, muito tranquila, ok? Tá bom? Ok? Nós vamos produzir isso aí, tá bom? É uma produção que nós já temos e será uma novidade tremenda para vocês. Dentre outras coisas que eu quero oferecer, o hebraico está incluso, tá bom? Nós vamos arrebentar, tá bom? Dentro da escritura sagrada, vão ficar bom, vão ficar lapidados. Deus vai nos lapidar, eu vou te ajudar nisso aqui. É uma promessa minha com você, tá bom? Aí o et, voltando ao versículo, o et se escreve com a primeira letra do alfabeto, do Aleph Beit, e a última letra do Aleph Beit. Então, a primeira letra do Aleph Beit, da língua hebraica, é Aleph. A última letra é o Tav. É como se fosse em português, a primeira letra em português é qual? A. E a primeira letra do alfabeto em português é A. E a última letra, o Z. Então, de A a Z, é a primeira e a última. Em grego seria alfa e ômega. Só que Yeshua é Aleph e Tav. Por que eu sei que é Aleph e Tav? Porque é a língua que Deus usou para criar o mundo. Pois bem, Aleph Tav, de A a Z, da primeira letra à última letra. Então, do Aleph ao Tav, da primeira à última. Juntando essas duas, exatamente a primeira e a última, vai formar Et. Segundo as pessoas que dominam a gramática, os estudiosos, ao longo dos anos em Israel,
que domina a língua hebraica de uma maneira extraordinária, as pessoas que trabalham com gramática, né? Eles dizem o seguinte: esse et não tem necessidade de estar ali. Parece que alguém colocou ele errado, seria a fala. Alguém colocou errado. Mas é interessante, porque o texto diz, Bereshit bara Elohim, 3. Bereshit bara Elohim. Depois diz assim, ó, Hashmaim ve'et haaretz, mais 3. Ficaram 3 palavras, né? Palavras de um lado, palavras do outro. 3 e 3, ok? 3 e 3, ok. Mas aí aconteceu uma coisa tremenda. Aparece o et entre as 3 primeiras e as 3 últimas. E o que quer dizer isso, Rabino? O que quer dizer? Quer dizer muita coisa. Porque a primeira letra é o Aleph e a última letra é o Tav. Juntando as duas, eu sou o princípio e também sou o fim. E aí Deus fala assim, olha, Deus fala assim, o texto sagrado, ele é fantástico. Porque entre os 3 primeiros e os 3 últimos, tem o et, que faz a ligação e se torna a 7ª palavra no primeiro versículo. Então, no primeiro versículo já tem o número 7, que é a perfeição de Deus. E quem é o número 7? É a perfeição de Deus. Quem é o varão perfeito? Quem é o varão perfeito? É Ele, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que veio, que é e que será sempre Senhor dos senhores, e que todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar. Agora, preste atenção no que eu vou lhe dizer, para que você ainda seja cheio ainda da bondade do Senhor. A Bíblia diz, o profeta escreveu assim, Senhor, ensina-me a contar, ensina-me o Senhor a contar os meus dias. Então, ensina-me os segredos da Escritura. E aí o texto sagrado, ele é fantástico. Por quê? Porque o Senhor é que faz essa obra no nosso coração. É o Senhor que faz essa obra nas nossas vidas. E aí, o Et Hashmaim, presta atenção, Bereshit bara Elohim, então, no princípio criou Deus, o Eterno, o Elohim. O que ele criou? Hashmaim, os céus. Então ele cria os céus primeiro, porque ele vai criar primeiro a casa dele, a morada dele. E aí o que é mais fantástico, ele cria os céus. Mas para criar os céus, o texto diz, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Et Hashmaim. Então para criar os céus, ele precisou do et, do princípio e do fim. Ele precisou do início e o fim. Ele precisou do Aleph e do Tav. Ele precisou do Messias, do Salvador, de Yeshua. Ele precisou do Yeshua HaMashiach. Ele precisou. Sem mim nada podeis fazer. Aí o texto diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus. Et Hashmaim. Então o et, Deus precisou para criar os céus. Depois fala assim, ó, Ve et, ó, de novo repetindo, Ve et, e criou também a terra. Olha que coisa tremenda. Criou os céus usando o et, e criou a terra usando o que? Et. Quem é et? Et é o Aleph e o Tav. Os gramáticos, ou as pessoas que trabalham com gramática, não sabem por quê. Eles não entendem porque tem o et ali nesse verso. Eu sei. Pergunte para mim, eu sei. Que está ali porque foi o Eterno que pôs. Porque o Eterno usou o Logos que se fez rema. Deus usou a palavra dele que se encarnou e se manifestou. Portanto, eu quero, e em nome de Yeshua, estou aqui para profetizar na sua vida. Aí você vai falar comigo, mas Rabino profetiza? Profetiza. Yeshua profetizava, Moisés profetizava, Paulo profetizava, todos os homens da Bíblia profetizavam. Então você tem que ter a sua mente mais aberta. Porque Rabino, alguém diz para mim, Rabino é só que tem barba. Não é não, o bode tem barba e não é Rabino. São pessoas que estão muito, muito longe de entender a Bíblia Sagrada. Mas o texto diz, no princípio criou Deus, o Eterno. Criou o quê? O que ele criou? Os céus. Então, Ve-et. Então, ele criou usando et. Yeshua é o et. Depois, criou também o quê?
a terra, também usando o et, ou seja, tudo que foi criado, porque é dele, por ele e para ele, são todas as coisas. E portanto, eu sou um judeu sim, que creio em Yeshua, que agradeço a Deus por entender isso, e mais do que isso, porque eu tenho entendido aquilo que o Eterno tem nos dado diariamente. Então, que o Senhor te abençoe, que Deus esteja contigo, que a mão dele seja sobre a tua vida. Lembrando, Yeshua já estava no primeiro versículo. Ele é o autor e consumador da nossa fé, de toda a obra redentora, e que coisa maravilhosa. E que você possa entender assim, voltando, Bereshit bara Elohim, et ha-shamayim ve'et haaretz. Então ele é o que liga os céus, ele liga a Deus aos céus e liga a terra ao Senhor Deus também. Ele é um instrumento que vai ligar os homens a Deus, a terra a Deus e os céus ao Eterno. Então ele é aquele que te transforma e que te ajuda. E hoje ele foi aos céus, diz a Escritura, e deixou o Ruach HaKodesh, o Santo Espírito de Deus, para nos ajudar. Deus te abençoe, fique em paz e até o próximo vídeo. Shalom, shalom. Tchau, tchau. Olha, deixa o seu like, deixa aí, aperta aí. Não custa nada você pôr o seu dedinho aí, tá? O seu joinha, e também se inscrever no nosso canal. Nós estamos com um projeto muito grande, muito poderoso. Eu quero que você esteja junto, tá bom? Então estaremos falando isso nos próximos vídeos, tá? Então deixa o seu like e se inscreva no nosso canal, ok? Shalom, shalom, lehi traot, bye bye, tchau, tchau.